Olá, boa tarde. Hoje nós vamos começar o capítulo 10 do livro No Mundo Maior. Esse capítulo se chama Dolorosa Perda. E André começa dizendo: dentro da noite encontramos com aflito coração de mãe. A entidade que nos dirigia a palavra infundia compaixão pela fisionomia de horrível sofrimento. Calderaro, Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Oh, teria piorado? Perguntou o instrutor, evidenciando conhecimento da situação. Muito, muito, gemeram os trementes lábios da mãe aflita. Observo que enlouqueceu de todo. Já perdeu a grande oportunidade? Ainda não, mas encontra-se à beira do extremo desastre. O orientador prometeu correr à doente em breves minutos e voltamos à nossa conversa. Eu, muito interessado no assunto, né, o atencioso assistente resumiu o fato. Trata-se, André, de lamentável ocorrência na qual figuram a leviandade e o ódio como elementos perversores. A irmã, que se despediu há momentos, deixou uma filha na terra, há 8 anos. Criada com mimos excessivos, a jovem se desenvolveu na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Apesar de pertencer a um quadro muito nobre, né, da sociedade, ela era filha única, se entregou desde muito cedo aos caprichos perigosos, tão logo se achou sem a mãe no plano carnal. Dominou governantes, subornou criados, burlou a vigilância do pai e, cercada de facilidades materiais, se precipitou aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. Teve uma vida louca, né? Desprotegida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do próprio resgate. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por um cúmplice de faltas graves, desencarnado há muito tempo, mas que se uniu a ela por tremendos laços de ódio num passado recente. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a proteção do casamento. Recolhendo-se agora nesta situação, aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelo nome da família, agora lastima tardiamente os compromissos assumidos e luta com desespero para desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa do passado a que me referi. Esse infeliz, por acréscimo da misericórdia divina, busca agora aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço que o ajuda a se redimir, com a supervisão dos nossos maiores. Então, veja bem, mães que não ensinam responsabilidade criam filhos sem valor moral. E se tiver dinheiro, pior ainda, porque pode subornar pessoas e continuar irresponsável. Tornar-se responsável
individualista. No caso desse capítulo, né, uma vez que ela se entregou às aventuras, os espíritos prepararam para ela os inimigos, que ela e os inimigos pudessem se acertar com amor. Não como homem e mulher, mas como mãe e filho. Ou seja, mesmo numa gravidez indesejável, não planejada, existe a possibilidade de reajustes. Bom, continuando. Diante do meu espanto, diz André, né? Sabendo eu que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com ajuda superior, o assistente afirmou, tranquilizando-me: Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curem e fortaleçam. Foi assim que Cecília, a demente, que dentro em pouco visitaremos, recolheu da sua própria leviandade o extremo recurso capaz de retificar a sua vida. Entretanto, a infeliz criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Coopero nos trabalhos da assistência a ela, de algumas semanas para cá, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões da mãe, junto aos nossos superiores, mas acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Os laços entre mãe e o provável filho são de amargura e de ódio, solidificando energias desequilibrantes. Esses vínculos necessitam que o espírito feminino renuncie e tenha esperança se pretende a vitória. Para isso, para nivelar os caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o ninho de amor materno, quente e macio. Mas, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, se não impossível, executar o programa delineado. A infortunada criatura, dando asas ao condenável desejo, buscou se socorrer de médicos que, amparados pelo nosso plano, se negaram a satisfazer o criminoso objetivo. Valeu-se, então, de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente. A situação mental dela é de lamentável demência. Calderaro continuou, mas não temos minuto a perder. Vamos visitá-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, a jovem se debatia em terríveis convulsões. Ao seu lado se achava a entidade materna, na esfera invisível, aos olhos carnais, né? E uma enfermeira terrestre, dessas que, de tanto presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornaram menos sensíveis à dor alheia. A mãe da enferma adiantou-se e informou: a situação é muito grave. Ajudem minha filha, por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem, implacáveis, rondando sinistramente. Calderaro inclinou-se para o doente, calmo e atencioso, e me recomendou cooperar no exame particular do quadro físico. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensará nosso triste narrativa referente ao embrião prestes a ser expulso. Circunscrito à tese de medicação, as mentes alucinadas, cabe apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente,
O coração acusava estranha arritmia. As glândulas sudoríparas se esforçavam em vão por expulsar as toxinas em verdadeira torrente invasora. Ou seja, o suor tentava colocar para fora as drogas que ela tinha tomado para abortar. Né? Nos lobos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, me fazendo perceber que a infeliz criatura se recolheu no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos, transfiados e incultos. Dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que atingiam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital como tenuíssimos dardos de treva e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Ou seja, não somente as drogas estavam prejudicando o feto, mas a sua mente também. Muitas vezes o aborto parece espontâneo, mas pode ter sido a mente da mãe que provocou o aborto. O quadro era horrível de se ver. Buscando me sintonizar com a enferma, ouvia suas afirmações cruéis no campo do pensamento. Odeio esse filho intruso que não me pedia a vida. Eu o expulsarei. A mente do filhinho em processo de reencarnação, como se fosse violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupe-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Me ajuda. Resgatarei minha dívida, pagarei você com amor. Não me expulses, tem caridade. Nunca seja amaldiçoado, ela dizia mentalmente. Prefiro morrer a te receber nos braços. Você envenenou minha vida, perturba meu caminho, eu te detesto. Você morrerá. E os raios trevosos continuavam descendo a jato contínuo. Calderaro ergueu a cabeça respeitável, me encarou de frente e perguntou: você compreende a extensão da tragédia? Respondi afirmativamente, sob indizível impressão. Nesse instante de nossa angustiosa expectativa, Cecília se dirigiu com decisão à enfermeira. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite. Mas assim, nesse estado, a enfermeira falou, né? E ela respondeu: sim, não quero adiar essa intervenção. Os médicos se negam a fazer isso, mas eu conto com a tua dedicação. Meu pai não pode saber disso, e eu odeio essa situação que terminantemente não conservarei. Calderaro colocou a mão na testa da enfermeira, na intenção evidente de transmitir alguma providência conciliatória, e a enfermeira disse: vamos tentar algum repouso, Cecília? Possivelmente você mudará esse plano. Não, objetou a imprevidente futura mãe, com mau humor indisfarçável. Minha resolução é inabalável. Exijo a intervenção esta noite. Apesar da negativa categórica, tomou o cálice de sedativo que a companheira ofereceu, atendendo às nossas influências indiretas. Assim foi feito o que o meu instrutor desejava. Parcialmente desligada do corpo físico,
em compulsória sonolência pela atuação do calmante, Calderaro aplicou fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível do aparelho visual. E Cecília passou a nos ver, embora imperfeitamente, se detendo admirada na contemplação da mãe. Ele está mostrando que mesmo uma pessoa que não está merecendo ajuda é ajudada. Então, quando a gente estiver num beco sem saída, quando não sabemos o que fazer, devemos nos preparar para sermos instruídos durante o sono. Os espíritos sempre estão prontos a nos ajudar. Devemos nos preparar para, durante o sono, encontrarmos com amigos que nos querem bem. Acordaremos com ideias, com possíveis soluções. Orar e pedir ajuda com sinceridade é a solução para os nossos problemas, mesmo que seja um processo obsessivo, porque esses amigos vão nos colocar junto com o obsessor para promover o ajuste. Voltando ao livro, né? Reparei que se a mãezinha chorava muito, a filha se mantinha impassível, apesar do assombro com o que via. Ou seja, ela ficou assombrada porque ela via a mãe. A mãe desencarnada chegou perto dela, abraçou e pediu ansiosa: filha querida, venho a você para que não dê continuidade à sinistra aventura que você planeja. Reconsidera a atitude mental e se harmoniza com a vida. Recebe minhas lágrimas como um apelo do coração. Por piedade, me ouve. Não te precipites nas trevas, quando a mão divina te abre as portas da luz. Nunca é tarde para recomeçar. Cecília, e Deus, em seu infinito devotamento, transforma as nossas faltas em redes de salvação. A mente desvairada da ouvinte lembrou das convenções sociais de modo vago, como se vivesse um minuto de pesadelo indefinível. A palavra da mãe, porém, continuou: socorre-se da consciência antes de tudo. O preconceito é respeitável. A sociedade tem os seus princípios justos. Mas, por vezes, filhinha, surge um momento na esfera do destino e da dor, em que devemos permanecer com Deus exclusivamente. Não abandone a coragem, a fé, o destemor. A maternidade iluminada pelo amor, pelo sacrifício, é feliz em qualquer parte, ainda mesmo quando o mundo, ignorando a causa das nossas quedas, nos nega recursos à reabilitação, nos condenando à reincidência e ao desamparo. Por agora, você defrontará com tormenta das lágrimas, o temporal da incompreensão e da intolerância castigará seu rosto. Mas a bonança virá. O caminho é empedrado e árido, os espinhos dilaceram, mas terá de encontro ao coração um filhinho amoroso que te indicará o futuro. Em verdade, Cecília, você deveria erguer seu ninho de felicidade na árvore do equilíbrio, ou seja, na família, né? Glorificando em paz a realização de cada dia e a bênção de cada noite. Entretanto, você não pôde esperar. Você cedeu aos golpes desenfreados da paixão. Abandonou o ideal aos primeiros impulsos do desejo. Ao invés de construir na tranquilidade e na confiança em bases seguras, elegeu o caminho perigoso da precipitação. Agora
é imprescindível evitar o despenhadeiro fatal, contornar o abismo traiçoeiro, agarrando ao salva-vidas do supremo dever. Minha filha, volta à serenidade do princípio e se resigne diante do novo aspecto que você imprimiu ao seu próprio roteiro, aceitando o ministério da maternidade dolorosa, com o sacrifício de encantadoras aspirações. No silêncio e na obscuridade da condenação social, muitas vezes logramos a felicidade de nos conhecer. O desprezo público se precipita os mais fracos no esquecimento de si mesmos. Ergue os fortes para Deus, sustentando-os no trilho anônimo das obrigações humildes, até que chegue a montanha da redenção. É provável que teu pai te amaldiçoe, que os nossos entes mais caros na terra te desprezem e tentem desvalorizar você. No entanto, que martírio não enobrecerá o espírito disposto ao resgate dos seus débitos? Com dedicação ao bem e serenidade na dor, não será melhor a coroa de espinhos na testa do que um monte de brasas na consciência? O mal pode nos perder e nos transviar. O bem retifica sempre. Além disso, se é certo que o padecimento da vergonha açoitará tua sensibilidade, a glória da maternidade resplenderá no seu caminho. Suas lágrimas orvalharão uma flor querida e sublime, que será o seu filho, carne de tua carne, ser do teu ser, que não fará no mundo a mulher que sabe renunciar. A tormenta soprará, mas sempre fora do teu coração, porque lá dentro, no santuário divino do amor, encontrará em si mesma o poder da paz, até a vitória. Essa mãe estava tentando fazer a filha entender que mais vale o amor de um filho do que a futilidade, que viver de aparências pode parecer o que devemos fazer, mas o sofrimento do dever nos salva, porque nos ajuda a resgatar débitos. A enferma escutava, quase indiferente, disposta a não aceitar. Recebia os apelos maternos sem alteração de atitude, indiferente. A mãezinha, porém, mobilizando todos os recursos ao seu alcance, continuava: ouça, Cecília, não fique nessa atitude impassível. Não isole o coração do cérebro, a fim de que seu raciocínio se beneficie com o sentimento, de modo a vencer as provas ásperas. Não se detenha em regalias da forma física, nem suponha que a beleza espiritual e eterna erga seu templo num corpo de carne, em trânsito para o pó. A morte virá de qualquer modo, trazendo a realidade que confunde a ilusão. Não persista no véu da mentira. Se humilha na renúncia construtiva, toma a sua cruz e segue para a compreensão mais alta. Na cruz de teu sofrimento íntimo, você ouvirá enternecedoras vozes de um filho abençoado. Se você for lançado ao abandono do mundo, será ele, junto de você, o suave representante da divindade. Que falta te fará o manto das fantasias? Se 2 pequeninos braços de veludo te envolvem, carinhosos e fiéis, conduzindo você à renovação para a vida superior? Foi então que Cecília
infundindo-me assombro pela agressividade, pensou: como não me disseste isso antes? Na terra sempre satisfazia meus desejos. Nunca me permitiu trabalho. Me favoreceu a preguiça. Me fez acreditar posição mais elevada que a das outras criaturas. Me fez supor que todos os privilégios especiais me eram devidos. Enfim, você não me preparou. Estou sozinha e com um problema atribulativo. Não tenho coragem de me humilhar, esmolar, serviço não remunerado. Não é o ideal que você me deu. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior do que morrer. Não desisto. Nem mesmo a tua voz, que apesar de tudo ainda amo, é possível me fazer retroceder. A comovedora cena estarrecia. Eu observava ali o milenário conflito da ternura materna com a vida real. A mãe chorou com mais amargura. Se agarrou à filha com mais veemência e suplicou: me perdoa pelo mal que eu te fiz, querendo você em demasia. Minha filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes, a cegueira nos compele a erros lamentosos e só o golpe da morte, em geral, elimina. Porém, você não considera a minha dor? Reconheço minha participação indireta no seu infortúnio atual, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres de mãe, não desejo que você venha colher espinhos no mesmo lugar onde eu sofro os resultados amargos da minha imprevidência. Porque eu errei por excesso de ternura, não se desvie por acúmulo de ódio e de inconformação. Depois da morte, o dia do bem é mais luminoso e a noite do mal é mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam, ainda que perdurem, não são eternas. Não complique o destino. Submeto-me às suas acusações. Mereço, porque esqueci a floresta das realizações para a eternidade, me retendo voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por frágil minuto. Me esqueci, Cecília, da enxada benfeitora dos esforços próprios, com a qual deverá arrotear o solo da nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para me redimir de tão lamentável erro. Mas confio em você, esperando que não suceda o mesmo na áspera trilha da sua regeneração. É preferível, mendigar o pão de cada dia, amargar as zombarias da maldade humana aí na terra, do que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos escravize o coração. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes, que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz surgirá no horizonte, porque a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra no coração. A verdade se faz amiga generosa. A esperança e a compreensão serão suas companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a você mesma. Restaura a coragem e o otimismo, apesar das nuvens ameaçadoras que pairam na sua mente em delírio. Ainda é tempo. Ainda é tempo.